aqui está a minha vitória e a minha derrota está aqui ligado na minha mente. Tua mente tem que estar sadia. Senão você vai pensar besteira, vai fazer besteira. Tem muita gente que está deixando de pensar, está começando a fazer besteira, está começando a se comportar como doido, como doida. É porque não pensa. Se pensar, não vai se colocar a mente para funcionar, encaixado com a palavra do Senhor, não vai fazer bobagem para depois não ficar chorando com depressão. Você sabe o que eu estou falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir sabe o que eu estou falando, em nome do Cristo ressuscitado. Vamos aí para a palavra do Senhor. Como é que está aí o som? Deixa eu subir mais aqui um pouquinho. Tá bom o som? Os irmãos estão achando aí, deixa eu ver aqui. O som está bom? Deixa eu ver aqui. O som está bom? Vamos lá. O som está bom? Se estiver bom, você pode dizer, só coloca assim, amém. Se o teu som estiver bom, isso, você diga, aqui. Os irmãos estão achando, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu entro aqui, tá vendo? Eu entro aqui no meu transmite. No meu celular, no seu celular. Já temos 41 compartilhamentos, 36 comentários aqui, ó. Tá bom, né? Isso, tá bom, garoto. Fica quieto aí, deixa a minha vez eu falar agora. Tá bom? Vamos aí, vamos para a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos pegar a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Você sabe que quando foi escrita essa carta, o apóstolo Paulo estava junto do irmão Timóteo. O irmão Timóteo estava junto. Se você ver o capítulo 1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então, Paulo inclui o irmão Timóteo, né? Estando com ele quando ele foi escrever, né? Esta maravilhosa carta à igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos. Ele disse assim no capítulo 4, o versículo 8 e o versículo 9. Paulo disse assim, o apóstolo Paulo, né? O homem que Deus enviou a esta terra para iluminar esta terra com o evangelho. Então, Paulo foi um homem que Deus iluminou a mente desse homem e fez com que o apóstolo Paulo fosse um arauto do Evangelho de Cristo. Então, se você quer viver a verdade de Deus, viva o que Paulo deixou escrito. E ele orientando, são cartas de orientação. Então, eu não estou aqui para falar o que eu acho, o que você deve fazer segundo o que eu acho. Eu quero te dizer como que é que eu faço, porque eu quero ser um imitador do apóstolo Paulo. Então, ele explica dessa maneira. O versículo de número 8, o capítulo é o capítulo 4 de Filipenses 4, 8 e 9. É o versículo. São 2 versículos. Depois a gente vai dar uma caminhada em algumas passagens bíblicas e algumas palavras que Deus vai trazer para você e para mim. Ele disse assim, finalmente, irmãos. Então, quando você pensa na palavra finalmente, então ele está fechando uma sequência de palavras que vieram antes. Então, ele está finalizando um pensamento que ele escreveu, né? Ele está finalizando aquilo que ele escreveu, dizendo o seguinte: finalmente, irmãos. Então, queremos acreditar que esta palavra é para nós também. Nós também somos irmãos. Então, ele diz, finalmente, irmãos. Aí ele vai começa a enumerar, fazer uma numeração de postura
de um homem de Deus, de uma mulher de Deus dentro da mente. Não é na roupa, não é no cabelo, não é no batom, não é na unha. Não é isso. Ele está tratando de mente. Então ele começa a dizer assim: tudo que é verdadeiro. Então ele não coloca só um pedaço do que é verdadeiro. Ele fala tudo. Finalmente, não, tudo que é verdadeiro. Depois ele vai dizer tudo que é respeitável. Depois ele vai dizer tudo o que é justo. Depois ele diz tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, aí ele vai falar algo que isto para mim tem sido uma regra da minha vida. Ele disse assim: seja isso. Então, se ele está dando uma ordem, seja isso. Ele está falando assim: olha, coloque isso de vez em quando, só em algumas partes da sua vida, seja só verdadeiro de um lado, não seja verdadeiro do outro, não, seja justo de um lado, não seja justo do outro, seja respeitável de um lado, não seja respeitável do outro, seja puro de um lado, depois não seja puro do outro, seja amável de um lado, tenha boa fama no meio de alguns e tenha má fama no meio de outros. Então tem gente que vive assim, com boa fama só dentro da congregação, fora da congregação uma má fama. Então tem gente que vive esse tipo de vida, que adotou isso para ela, ou para ele, né? Ou para a família toda. Então, e ele vai dizer: seja isso, seja isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pronto, irmão. Se você e eu aprendermos que são segredos, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a palavra chegar até os teus ouvidos. Até aqui. Bigorna. Até a bigorna. Mas eu não posso fazer ela penetrar aqui na tua mente. Quem faz esse trabalho daqui para dentro, eu estou apontando porque eu estou falando com vocês no Facebook. Eu estou falando com a rádio, eu não podia apontar. Quem faz esse trabalho daqui para dentro não sou eu, é o Espírito Santo. Então, o meu trabalho aqui, a minha missão é fazer chegar aos teus ouvidos a palavra. Então, o que a palavra está dizendo através de Paulo? Paulo está enumerando posições, a maneira que eu quero ocupar a minha mente. O que eu quero fazer com a minha mente? Eu quero pensar em quê? Eu quero ser um doente ou quero ser um curado? Tem gente que só fala de doença. Acorda falando de doença, dorme falando de doença, sonha em doença, só acredita em doença, é remédio, é chapa, é sangue. Então, o que ocupa a nossa mente é o que guia a nossa vida. Não adianta você ir para um culto de oração, dar a mão para o irmão, gritar, falar em línguas, e pular, e saltar, e aí profetizar, e dizer que está vendo, que está falando, como a maioria das igrejas fazem, né? E a tua mente está totalmente povoada, totalmente habitada por pensamentos ruins. Ontem eu falei lá no nosso ministério, tanto pela manhã, à noite também eu peguei no finalzinho e soltei também, você e eu começamos a dizer não para a nossa carne. E eu comecei. Desde de sábado passado agora, e eu comecei a fazer igual Paulo, esmurrar, não os outros, eu esmurro a mim mesmo. Então eu tenho que... Paulo falou, eu esmurro a mim. Eu não esmurro os outros. Meu problema não é você, meu problema não é o meu vizinho, meu problema não é o meu patrão,
Meu problema não é o marido, não é a esposa. O meu problema sou eu. Jesus falou assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. O que os olhos estão vendo? O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos e o que os nossos ouvidos estão recebendo? Que são esses dois tanto a audição quanto a visão, é que vai gerar a minha mente vai viver num campo de batalha. Faço ou não faço? O que eu faço? O que eu não faço? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Então a nossa mente fica 24 horas trabalhando desse jeito. Paulo disse, mas seja isso. Então, nós já temos a resposta. Mas é difícil, pastor. Claro que é difícil abençoar. Tem gente que faz terapia, tem gente que se trata com psiquiatra, com psicólogo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos tratando para cuidar da mente. Você pensa que é fácil cuidar da mente? E nós temos um livro santo, com palavras santas, puras, verdadeiras e dignas de toda aceitação, que é o Evangelho que está exposto para nós, que nos orienta, que nós só precisamos de dar ouvidos. O profeta Isaías disse no capítulo 1, no versículo 19, ele disse, Deus usando o profeta, disse, se você quiser, se quiseres e me deres ouvidos, se vocês me ouvirem, se vocês atenderem que eu estou falando, se vocês me obedecer que eu estou falando, que eu estou mandando vocês fazer, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas se vocês não quiserem, eu não vou bater em vocês, não vou meter ferro quente em vocês. Vocês vão ser devorados, porque a boca do Senhor é quem diz. Então nós temos a possibilidade, nós temos a resposta. Irmãos, Ministério Restituição, nós temos a resposta. Todos os amigos que nos acompanham pelas nossas programações, pelas rádios, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, você tem a resposta, porque aqui nós investimos na palavra de Deus. Aqui não tem o achismo do pastor, aqui não tem a profetada do pastor, aqui não tem os olhinhos virando e fingindo que está vendo e adivinhando, como a maioria das pessoas vivem disso. A igreja vive disso, de adivinhações, as pessoas vibram com mentiras, as pessoas estão tão com suas mentes bombardeadas, contaminadas. Graças a Deus que vocês não estão, porque vocês recebem a verdade. A maioria do povo que se diz de Deus está bombardeado na mente. Eles acreditam em bobagem, só acreditam em fábula, acreditam em besteira, acreditam em mentiras, acreditam no falso, acreditam no demônio, acreditam em entidade, acreditam em imagem, acreditam em escultura, acreditam em sal, em enxofre, em paninho, acreditam em visagem, mas não querem acreditar na Bíblia. E não gostam, ficam furiosos comigo, de vez em quando aparecem os malcriados aí, que eu não sei para que os malcriados querem me assistir, que não vão gostar do que vão ouvir, porque aqui eu sigo esse conselho. Paulo falou, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo está me dando a oportunidade de eu oxigenar o meu cérebro com a palavra de Deus. Ó, oxigênio. Ó, olha que bom. Se você tiver com uma tonteira, sabe, você respira, daqui a pouco essa tonteira passa só pelo fato de você ter respirado profundamente. Soltar devagar. Agora você imagine, abençoado, entrando o Evangelho para dentro dos teus ouvidos
que eu estou fazendo ele chegar à porta dos teus ouvidos. Agora, fazer ele entrar, passar da bigorna para dentro, não é minha missão, é a missão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que esta palavra não fique só na entrada dos nossos ouvidos. Muita gente só tem o Evangelho só aqui na entrada dos ouvidos. Ele ainda não penetrou a mente, porque você percebe quando alguém tem o Evangelho na mente. Você pode ter 1 ano de congregação, você pode ter 3 dias de congregado, você pode ter o Evangelho na mente. Você pode ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, você não tem ele na mente. Você só tem nos ouvidos aqui na entrada. O Evangelho tem que estar dentro da tua mente. O que ele fala? Você tem que pensar nisto, 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 você tem que pensar naquilo, você tem que pensar nessas coisas que eu estou falando para vocês. Então, se eu pego a minha mente e não obedeço, vou voltar a minha mente para pensar em outras coisas. O que faz eu pensar em outras coisas? Quando eu começo a ver outras coisas e começo a ouvir outras coisas. As pessoas só falam em pandemia, as pessoas só falam em desgraça, em praga, em vacina. Então as pessoas só falam nisso porque a mente delas estão povoadas, elas estão preocupadas com aqui, elas não estão preocupadas com a glória que há de ser revelada em nós. Há algo que vai acontecer, ainda não aconteceu, que é a nossa glorificação. Este corpo mortal será absolvido pela vida. Aquilo que era corruptível será transformado em incorruptibilidade. E o que é mortal será absolvido pela vida. Enquanto isto não ocorre, essa mudança de corpo, nós temos que provocar uma mudança de mente. Muita gente está sendo curada de depressão, de crise de ansiedade, de ataque cardíaco, de medos, de fobias. Estão sendo curadas porque estão fazendo substituição do mundo pela palavra. Estão tirando a palavra do mundo, da sua mente, e colocando a palavra de Deus. Olha aqui, Romanos 8, 5 e 9. Quer ver? Romanos 8, 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então, o que é se inclinar para a carne? É ficar dando ouvido só coisas referente à carne. Olha o diabo, olha a praga, olha não sei o que, olha voltou a dengue, olha agora a praga da mosca, agora a praga do piolho, e agora é uma nova virose, é uma nova não sei o que. Então é isto que está ocupando a mente do povo de Deus também, não só a mente do mundo. A mente do povo de Deus, a maioria deles está sendo ocupada com isto. Estamos presos a isto, estamos presos à política, estamos presos a Bolsonaro, a Lula, a deputados, estamos presos a isto, a STF, nós estamos navegando na atmosfera humana. Nós estamos esquecendo que a nossa pátria está nos céus. Somos peregrinos, somos forasteiros. Nós não podemos esquecer que nós não estamos aqui para habitar aqui para o resto da vida. Você pode durar aqui 80, 90, estourando 90 e um pouquinho, sabe, 100, que chegue lá, que fala que é 120, né? Esperamos que sim, sadio de mente, né? Com tudo no lugar, andando, conhecendo. Não adianta você chegar a 120 anos, vegetando, uns olhos olhando para a luz e sem piscar, não conhecer ninguém. Isso não é viver. A mente apagou ou você apagou? Se a nossa mente apaga, nós apagamos. Nós apagamos. Então, por isso que a palavra de Deus ela tem que penetrar na mente. O Paulo está dizendo, Romanos 8, 5, os que cogitam das coisas da carne, os que se inclinam
para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, o que nós acabamos de ler aqui, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, isso é coisa do Espírito. Isso é coisa do Espírito. Então, a minha vida, eu tenho que me esforçar para me inclinar para esse lado. Eu tenho que lutar com a minha natureza, que ela quer outra coisa. Ela quer que eu veja outra coisa. Ela não quer que eu leia a Bíblia. Ela não quer que eu ore. Ela não quer que me ajoelhe falar com o meu Deus. Ela não quer. Ela quer ficar vendo televisão. Ela quer ficar vendo filme. Ela quer ficar vendo novela. Ela quer ficar vendo jogo. Ela quer ficar vendo tudo. Até filme pornográfico a carne gosta de ver. Ela gosta demais. No meio dos crentes, pastor, que a pornografia no meio dos cristãos aumentou demasiadamente. Eu já atendi uns 30 pela internet, pelo telefone. Uns 30. Oh, meu marido só vive com os videozinhos, pastor. O que eu faço? Meu marido, minha esposa, pastor, só fica na... Crentes! Depois vamos para as igrejas, pular, saltar, falar em língua, profetizar. É isso? Isso é o mundo, isso é a inclinação do mundo. Nunca, a palavra não está entrando, a palavra está na beirada. A palavra não pode ficar na beirada, mas o trabalho de enfiar dentro da tua mente não é meu. O meu é chegar até os teus ouvidos. É fazer isso que eu estou fazendo. Fazer você ouvir. Por isso que a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça. Aí ela entra. Quem tem ouvido, ouça. Então eu quero ouvir. Ouça. Ouça o quê? O que o Espírito está dizendo à igreja. O que ele está dizendo à igreja? O que ele está dizendo? Ó, versículo 6. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, versículo 7. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato... Não é você dizer eu tenho um Espírito, eu sou batizado, eu sou ungido, eu sou predestinado. Se de fato tem que haver fatos, tem que haver mudança. A prova que o Espírito está, que ele faz com que a palavra passe da bigorna e entre na mente. Essa é a função do Espírito. Se de fato, então, porque quando o Espírito de fato está na vida de alguém, o que ele faz? Ele faz que a palavra passe daqui e penetre aqui. Mas não querem saber da Bíblia, irmãos. A maioria do povo que se diz cristão não querem saber da Bíblia. Nos conselhos de Deus, nos conselhos da palavra, não querem, mas na hora que o negócio dá ruim, porque se fizer errado, vai dar ruim. Não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem citra, não tem escravo, não tem livre. Se zombar de Deus, Deus fala, faça assim. Não vou fazer desse jeito. Faz. Depois não vem chorando, dizendo que eu não te avisei. Não sou eu que estou avisando, não. Quem avisa é o papai. É o papai que avisa. Então ele vai dizer, olha... Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então, quem não é de Cristo, a única coisa que essa palavra faz, ele só escuta. Balança a cabeça, diz amém, dá glória, pula, gira, grita, e sapateia, e diz remeleixo do remelacho, mas não passa disso. Só na superfície. Ainda está andando com a água no pezinho. Ainda não mergulhou no oceano do Espírito. Eu e você temos que mergulhar no oceano. Temos que mergulhar nesse oceano. Deixar a palavra nos inundar. A palavra tem que inundar a nossa mente. Então, abençoado, tem a mente humana e a mente espiritual. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2,
Olha aí. 1 Coríntios 2, 11 a 15, ele diz assim: porque qual dos homens, 1 Coríntios 2, 11 ao 15, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, olha aqui, ensinadas pelo Espírito. O meu trabalho, a minha missão é fazer ela chegar. Quem tem o Espírito, ela vai penetrar. Quem não tem o Espírito, ela não vai penetrar. Vai ficar muito bonito. Puxa, que pastor maravilhoso. Oh, gosto demais do Senhor. Gosto demais, o Senhor é maravilhoso. Só nunca ouvi isso, mas não passa disso. Não passa disso, de elogio, homem para homem. A Bíblia, na verdade, não fez nada nessa pessoa. Ela só ficou elogiando porque ela não ouviu em lugar nenhum. Mas a palavra não fez efeito, porque não causou mudanças. Você quer saber se verdadeiramente ela alcançou dentro da tua mente? Quando ela faz mudanças. Ela não entra para você só ter a informação. Ela entra para fazer a transformação. A palavra, ela transforma. O que ela diz lá em Hebreus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa e ela não volta vazia. Então ela vem, penetra pelos ouvidos, não pode ficar só aqui. O meu trabalho é fazer ela chegar aqui. Você está ouvindo? Está ouvindo, está todo mundo ouvindo. Vai ter centenas de pessoas que vão ouvir isto, vão só ouvir. Que lindo! Nunca ouvi. Oh, interessante, fabuloso. Na minha igreja nunca falou isso. Nenhum pastor me falou nada disso. Caramba, que coisa sensacional, mas não passa disso. É só teoria emocional. Tem muita gente que vem emocionalmente. Tá com crise, né? Tá com crise de ansiedade, tá com crise no casamento, tá com crise com a mãe, com o pai, com o avô, tá com crise consigo mesmo. Aí vem, só que ele escuta só com o ouvido, não penetra na mente. Se ela não penetrar na mente, ela não transforma. Ela não transforma. A palavra só transforma se ela penetrar a nossa mente. Então, por isso que eu estou todos os dias pregando, de segunda a segunda. Você não fica sem palavra. Quando não sou eu, está lá o meu irmão lá, colaborando para que o evangelho chegue. O evangelho está chegando. Está chegando. Então, faltam 5 minutos para a gente terminar. Então, eu quero, desde já, agradecer ao Senhor, quando Paulo, escrevendo essa carta, né, aos Filipenses 4, ele diz: finalmente, irmão, 4:8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Como estão os teus sonhos e os teus objetivos? Como está? Você tem sido próspero ou tem sido limitado? Você tem sido um homem, uma mulher realizada ou uma pessoa frustrada? Como será o futuro se você continuar a viver como está vivendo hoje? Como será? A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A vida tem trajetória, tem começo, início, tem o meio e você tem que terminar. Tem gente que não quer mudar e não vai mudar. Não vai mudar. É como uma estátua de mármore que continuarão a ser a mesma coisa. Estátua é estátua para sempre. Você e eu temos que ter autorresponsabilidade. Você é responsável totalmente pelas suas escolhas, pela sua vida, pelos teus alvos, pelo teu
destino. Não fique esperando os outros trabalhar para você, viver a sua vida, te solucionar as suas crises. Você é responsável. O resultado da sua vida é responsabilidade somente sua. O resultado da minha vida é responsabilidade minha. Eu não culpo ninguém das minhas burrices, dos meus tropeços, das minhas quedas, das minhas besteiras que eu fiz. Eu sou o culpado. Não coloque na mão do outro o teu futuro. Não coloque a tua vida, o teu presente, nem o teu futuro na mão de ninguém. Não culpe os outros pelo resultado que você tem na sua vida. Ah, minha mãe não me ajudou, ah, meu pai não me ajudou, minha avó não me ajudou, eu não sei quem não me ajudou, ah, a igreja não me ajudou, não sei quem me ajudou. Irmão, você vai viver a vida inteira precisando do outro? Você vai viver a vida inteira dependendo do outro? Seja o piloto da sua vida. Não divida essa responsabilidade com ninguém. Pilote a sua vida. Tome a direção da sua vida. Para isto acontecer, você precisa estar bem aqui na mente. Se você não está bem aqui na mente, você não consegue decidir. As pessoas decidem por você. E quando alguém vai decidir pelo outro, tem que ter cuidado, abençoado. A dor, você pode ter marido e mulher, mas a dor é individual. A dor é individual. Se eu sinto uma dor, minha mulher não sente. Se ela sente uma dor, eu não sinto a dor no corpo. Cada um fica com a sua dor. Então, o resultado da minha plantação, a colheita é minha. Então, eu tenho que prestar bastante atenção o que eu estou fazendo com a minha mente. Se eu estou deixando de ser um depósito de lixo ou ser um lugar onde eu vou acumular ouro, pedras preciosas e prata. Então, é isso que eu quero. Paulo disse, veja aonde você edifica a sua vida. Sobre madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. Veja. Essa foi a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado por esse momento glorioso que eu passei aqui falando com a família Restituição, com os amigos que aparecem de vez em quando, mas não tem força para ficar até o fim, porque essa verdade vem para transformar e muitos não querem largar os seus bichinhos de estimação, suas maconhas, sua cocaína, sua cerveja, seus ídolos, suas boates, suas carnalidades, não querem comprometer-se com a palavra, porque a palavra ela faz esse trabalho de fazer a transformação. Como eu não quero ser transformado, eu quero apenas ser um ouvinte, não um praticante. Então eu vivo essa vida que todo mundo está vendo, Senhor. Tem muita gente chorando assim. Vai fazer o quê? Você tenha uma noite abençoada. Anjos com vocês. Saúde no corpo de vocês. Que as palavras de Cristo foi dita a Paulo, que foi dita a nós, seja isto que ocupe a nossa mente. Hoje, amanhã e sempre. Porque nós teremos dias abençoados de notícias espantosas. Se tua mente não estiver ligada, você não sai de casa, porque não sei se você está percebendo como que está sendo a rua, bandido, roubo, furto, assalto, arrombamento. Então o negócio está feio. Está mais nessa mudança de governo, piorou mais ainda. Não sei se você está percebendo. Se você focar a tua mente nisso, você naufraga. Você não sai de casa, você não faz nada, você vegeta por causa do Satanás. Satanás não pode tocar em você, porque você é de Deus, você é propriedade de Deus. Assuma isso na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Deus segue todos os malfeitores, todos os olhos malignos, não nos veja nunca, para a glória de Deus. Amanhã, terça-feira, no Ministério Restituição, nós teremos o nosso culto abençoado, a qual nós estaremos falando sobre orando em todo o tempo. Então vai ser uma bênção do Senhor. Amanhã, às 7h30 esperamos que a família Restituição esteja presente para a gente poder louvar a Deus e ouvir Deus e orarmos bastante, tá bom? Vamos estar orando bastante amanhã, em nome do Senhor, de joelhos, de pé, orando uns pelos outros. Vai ser uma bênção de Deus. Amém. Beijo para todos, saúde para todos, anjos com todos, prosperidade para todos. Tenham todos uma noite
abençoada. Tá bom, queridos? Descanse, pense no que é puro, pense no que é amável, boa fama, pense naquilo que é respeitado, que é justo, puro, amável e tem boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a tua mente. Não se ocupe com besteira, não se ocupe com voz do diabo, nem com vozes de derrotados, nem de pessoas cheias de demônios. Se preocupe, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. E você verá como Deus vela pela sua palavra. Se você tem ela na tua vida, você está seguro. Em nome do Senhor. Tchau, tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau, 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 tchau.